Hoje nós viemos falar de um pai, de um amor de um pai que desce ao fundo do poço. Nós viemos falar desse pai que muitas vezes nós, por circunstâncias da vida, nos distanciamos, ou até mesmo muitas pessoas não tiveram oportunidade de conhecer o amor desse pai. Muitas vezes nós não reconhecemos quem nós somos diante do Senhor e o que nós representamos para Ele. Ele nos amou primeiro e nos fez filhos através de Cristo Jesus. Hoje nós temos a oportunidade de sermos chamados de filhos e de ser amados, porque Ele nos amou primeiro. Não foi o Senhor, não foi nós. Na verdade, não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Não foi nós que encontramos Jesus, mas sim Jesus nos encontrou, porque nós estávamos perdidos nas nossas misérias, nas nossas ruínas, e o Senhor veio e nos levantou. O Senhor veio e nos refez. Ele levantou as nossas ruínas, Ele nos curou, Ele nos tirou do fundo do poço. No momento onde que nós estávamos ali na solidão, onde que a vida era somente choro, e o Senhor veio e nos trouxe a alegria de viver, Ken? Hoje eu quero dividir uma palavra com vocês, que está lá em Isaías, no versículo 41, no capítulo 41, no versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém, aleluia. Glória a Deus por esta palavra, glória a Deus por esse amor, glória a Deus por esse pai que diz: filho, não temas, filho, eu estou aqui contigo, filho, eu jamais vou te abandonar, eu te amo, eu te guardo, eu te sustento, eu te capacito. É o Senhor que faz todas as coisas. Há um tempo atrás, meus amados, eu sofria de síndrome do pânico. Eu tinha muito medo, Kelly, muito medo de morrer. Era esse o sentimento que eu tinha, porque eu pensava assim: se eu morrer, quem vai cuidar da minha filha? Quem vai cuidar da minha família? Como é que vai ficar o meu pai? Como é que vai ficar minha mãe? Como é que vai ficar minha filha? E eu dizia: Senhor, me tira desse poço, me tira desse lugar, porque eu estou sofrendo, Pai. Eu não aguento mais. Eu tinha medo de sair sozinha na rua. Eu tinha medo que as pessoas chegassem perto de mim. E foi assim, aquilo logo se tornou uma depressão também. Mas sempre vinha no meu coração as promessas que o Senhor tinha para mim. E eu creio que o Senhor tem promessa na sua vida também. Porque o nosso Deus, Ele nos ama e Ele não faz acepção de pessoas. Ele nos ama como nós somos. A palavra de Deus diz: venha como você está. O Senhor nos chama nessa tarde para ter com Ele um momento de intimidade, um momento de entrega. O Pai, Ele nos quer nos curar, Ele quer nos sarar, Ele quer nos trazer a vida nessa tarde de hoje, meus amados. E eu lembro que naquela depressão, naquela angústia, naquela síndrome do pânico, eu não conseguia fazer nada dentro da minha casa, eu só queria dormir.
Só dormir, porque dormindo eu esqueci do que eu estava passando. Eu esqueci o que estava acontecendo comigo. Eu não cuidava mais do meu marido, eu não cuidava mais da minha filha, eu não cuidava mais das coisas da casa. E eu sabia, mas eu sabia que existia um Deus. E por mais que eu conhecesse esse Deus, o meu coração, ele estava tão quebrado, mas tão quebrado, que eu pensava que Deus, ele já não queria mais eu. Ela não presta mais para nada, sabe? E era esse o sentimento que eu tinha no meu coração. Mas eu lembro que tantas vezes, meus irmãos, tantas vezes o Senhor me acordava na madrugada para falar comigo através da palavra dele. Tantas vezes o Senhor falava comigo quando eu acordava, e mesmo assim ouvindo a voz do Senhor, muitas vezes eu retrocedia. Daí eu pensava, não, eu não vou conseguir me levantar dessa cama hoje. Hoje eu não vou conseguir. E ali eu ficava, e ali eu voltava a dormir, e passava horas e horas, e a casa, tudo por conta, tudo por fazer, sabe? E eu sendo uma esposa, uma mãe, e a minha família sofria junto comigo, né? Então, foi quando o Senhor tocou no meu coração e Ele disse, tu é mais forte do que tu pensa. Tu é mais forte do que esse sentimento, porque sou eu que te sustento, porque sou eu que te saro, porque sou eu que te curo. E eu lembro que naquela vez que eu ouvi essa voz do Senhor tão forte falando do meu coração dessa forma, eu me levantei daquela cama. E eu lembro que eu fui fazer as coisas de casa e eu disse, o Senhor está aqui. O Senhor está comigo. Eu coloquei um louvor. Amadas, mesmo sem vontade no meu coração, mas eu fui lá e coloquei um louvor toda a altura dentro da minha casa. E ali eu comecei a cozinhar para o meu marido. Fiz um almoço para esperar ele chegar do trabalho. Cuidei da minha filha. E eu disse, esse sentimento, em nome de Jesus, hoje vai cair por terra. Porque eu não sou movida pelo que eu sinto, mas sim pela fé que eu tenho em Jesus Cristo. E ali o Senhor me tomou. E ali veio uma paz tão grande no meu coração, mas tão grande, onde o Senhor manifestou a cura dele. A cura de dentro para fora. Deus é um Deus que Ele nos cura de dentro para fora. Ele é um Deus que faz tudo novo. Ele pega aquilo que tudo que está quebrado, sabe? Você pode pensar que a tua vida está da pior maneira. Você pode pensar que você não tem jeito, meu irmão. Mas eu digo para ti, há um Pai que te ama. E Ele desce aonde você está. No fundo do poço, não importa o quão fundo pode ser esse poço, a mão do Senhor vai te alcançar. Porque para Ele nada é impossível. Nós cremos que o nosso Deus é o Deus do impossível, e para Ele tudo é possível, e Ele sempre faz. Ele sempre faz muito mais do que pensamos ou pedimos. O Senhor, Ele é fiel. Além desse meu testemunho que eu pude dividir um pouquinho com vocês, né, eu pude falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Hoje eu creio que o Senhor separou esse dia, meus amores. Esse dia não é por acaso. Esse dia, nada do que está acontecendo aqui é por acaso. Nada do que está acontecendo aqui é da nossa vontade, é da nossa cabeça, não. Tudo que está acontecendo aqui já estava escrito. O Senhor já tinha preparado esse dia para alcançar a tua vida, para alcançar a vida daqueles que precisam ouvir esse testemunho, ouvir uma palavra do coração de Deus e saber o quanto o Senhor te ama e que Ele vai
em qualquer lugar para te resgatar. Em nome de Jesus. A gente viveu o fundo do poço. Nós estivemos lá. E sem esperanças, achando que lá era o nosso destino final. E hoje nós viemos aqui nessa tarde falar para você que o fundo do poço não é o teu destino final. Que nós temos um Pai que, assim como foi lá, até o fundo daquele poço, nos resgatou. Não importa se você acha, não, mas o meu fundo é mais fundo do que o teu. Não tenta medir o tamanho da escadinha que o Senhor tem para descer lá. Porque tu és filha amada, tu és filho amado do Senhor Jesus. Por mais que o inimigo queira na tua mente te dizer o contrário, eu te digo hoje não. E hoje o Senhor Jesus vai entrar na tua casa e te resgatar do fundo do poço que tu acha que é teu lugar final, é o teu destino final. Hoje o Senhor entra na tua casa, te pega pela mão e diz: vem, filho, chega, acabou o teu cativeiro nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. E ouvindo assim falar, eu fiquei pensando como o inimigo é astuto, né? Ele tem vários tipos de cativeiro. No caso, o cativeiro da Cia era o medo de morrer. E o meu era querer morrer. Eu já contei algumas vezes, alguns já conhecem meu testemunho, mas eu nasci num lar cristão. Meu pai sonhou comigo, numa oração o Senhor revelou que minha mãe estava grávida de uma menina, que ia ser loirinha, enfim. Então, eu nasci já num lar cristão. Eu não fui pro mundo para sofrer tudo e depois conheci Jesus. Porém, no tempo em que eu estava na igreja, eu costumo dizer que eu fui apresentada a uma religião. Eu não fui apresentada a Jesus. E é isso que eu quero falar com vocês. Eu até comentei com a Cici, vamos falar de depressão, de síndrome do pânico, porque ela teve a síndrome do pânico, eu não. Eu tive a ansiedade, a depressão. Mas nós precisamos entender que existem 3 tipos de depressão, né? A depressão hormonal, né? Principalmente a mulher passa por isso quando vai entrar na menopausa. Tem a depressão que é causada por alguma coisa que te traumatizou, a depressão traumática, né? Morreu um pai, alguma coisa assim. E tem a depressão espiritual. Hoje eu tenho propriedade para falar sobre a depressão espiritual, que era minha. Mas o meu Jesus tem propriedade e poder para curar qualquer uma delas. E eu quero que você tenha convicção disso. Mas ele também, né? Ele instrui e usa os médicos, deu sabedoria a eles. Então a gente não está aqui para te dizer, não tome remédio, não. De maneira alguma, nós estamos aqui para te dizer, te aproxima do Pai. Eu passei, digamos que a minha depressão durou 15 anos. Foram 15 anos perdidos da minha vida. Logo ali no início, onde eu estava fazendo faculdade, eu comecei a faculdade de Direito. Então, quem olhava assim, dizia assim, bom, a Kelly tem um futuro pela frente. Ela tem pais que cuidam dela, né? Que provém o meu sustento, enfim, não falta nada, não passava fome, tinha minha casinha, enfim. E tinha o meu estudo. Porém, eu sentia que eu não tinha nada. O meu coração tinha um vazio muito grande, tinha uma tristeza, uma angústia. Faltava algo. E eu saí em busca desse algo. Eu busquei em compras, eu busquei em satisfações, em comidas, em festas, em bebidas, em relacionamentos. Eu passei até por uma plástica, porque eu achava que era eu que não me aceitava, coitadinha da minha mãezinha, tentava suprir tudo isso, mas minha mãe guerreando em oração. Porque ela já tinha a visão como mulher de Deus, como águia, de que essa depressão era espiritual. E ela permaneceu muitas vezes sozinha, buscando isso em oração, porque não tinha, né, o conforto de alguém da igreja. As pessoas até vinham, mas elas desistiam, porque diziam que ele não tem mais solução, não adianta. Em determinado momento, a minha mãe pensou isso, que a oração dela era: Senhor, que eu deixe para minha filha uma poupança gordinha, porque os remédios, quem toma antidepressivo sabe o quão é caro o antidepressivo. Eu não tomava um, eu tomava cerca de 8 remédios por dia, e mais os para dormir. E a gente sabe que... Então, até minha mãe
chegou a duvidar que a cura viria, né? Que dirá eu. Nesse trajeto de 15 anos, eu tive algumas tentativas de suicídio, eu tentei me matar várias vezes, né? E cada vez que eu tentava me matar, vinha uma internação. Eu fiquei internada na Clínica Pinel, eu fiquei na São José, eu fiquei até no Espírita. E até que um dia lá dentro mesmo da clínica, uma enfermeira que já me conhecia, porque eu vivia internando, era mais lá do que na minha casa, ela falou pra mim, falou pra outra. E eu ouvi, essa aí já é ratinho de clínica, ela vai viver internada. E muitos à volta diziam, a Kelly não tem mais solução. Mas eles não conheciam o pai que eu tenho. O pai que foi ao fundo do poço e disse, filha, chega, filha. Porque o nosso pai, ele é muito educado, e ele é muito gentil, ele não te força nada. E ele me permitiu achar que não era ele, sabe? Não. Porque quando eu fui apresentada a uma religião e não a ele, eu tive a oportunidade de buscar ele. E eu escolhi, não é isso aí, não pode ser. E em determinados momentos, a dor no meu coração era tão grande, esse vazio, esse buraco era tão grande, que eu me cortei muito. Porque eu preferia sentir a dor física do que a dor interna. E eu sei que você que está em casa e que está me ouvindo, está assistindo esse vídeo, talvez não agora, mas depois, você sabe que dor é essa. Porque você tem sentido essa dor. E eu quero te dizer que há solução para ela. E que o amor do Pai que nos preenche, transborda de tal forma que a gente já nem lembra mais dela. E um dia eu achei que ela nunca teria fim. Que o fim para ela seria a morte. Mas eu quero trazer uma palavra para você hoje, para você que vive isso hoje. E a gente sabe que ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente está recluso dentro do nosso lar, né? Muitas vezes com a dúvida sobre o que vai acontecer amanhã, o inimigo vem na nossa mente. De repente você perdeu o seu emprego nesse momento, ou de repente até a sua casa, você vê o seu marido, talvez querendo ir embora, porque foi abusada nesse tempo. Eu não sei, mas o Senhor sabe, Ele está aí, Ele sabe qual é o teu fundo do poço. Talvez o teu fundo do poço não seja o meu, não seja igual ao da Si, mas o Senhor sabe. Mas Ele está esperando uma atitude tua. Ele quer te ouvir dizer, Pai, se esse Pai que essas duas lá estão falando realmente chega ao fundo do poço, vem aqui então. Aleluia. E nessa tarde é isso que Ele está esperando de você. Mas eu quero te falar verdades, porque a Bíblia fala lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nessa tarde eu quero que você conheça algumas dessas verdades. Porque esse livro aqui não é um livro de autoajuda. Ele é um livro de verdades. E eu quero que você conheça alguma delas, para que essas verdades possam te libertar nessa tarde. Eu não tenho nada para ti. A Simone também não tem. Talvez nós nem saibamos aonde você mora, a gente não vai conseguir chegar até você. Mas essa verdade aqui vai te libertar. E nessa tarde você vai convidar o Pai para chegar até você. Uma das verdades que o inimigo tenta nos tirar é que nós não somos amadas, não é isso? Quando você está lá, você não olha assim, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, ninguém me quer. É assim que a gente pensa. Mas Ele nos criou, lá em Gênesis 1:27 diz, e criou Deus o homem à sua imagem. Você tem noção do quão grandioso é a gente parecer com um Deus tão grande? E uma das coisas que eu ouvi numa palavra que me tocou de tal forma, se for ler Gênesis lá, todas as coisas Deus criou de que forma, assim? Falando que haja luz, que haja, as aves do céu. E quando foi para nos criar, o que Ele fez? Ele nos tocou, Ele amassou o barro, Ele pegou com suas mãos, Ele deixou as suas digitais em nós. Ele nos amou desde o primeiro momento. Ele não poderia, como Ele fez com as outras coisas, dizer assim, que haja homem, que haja mulher. Mas Ele queria que houvesse o toque de suas mãos. Porque nós somos preciosos, porque Ele nos ama, Ele te ama. Ele nos chamou de filhos.
Em João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, e se ainda não receber, nós vamos ter a oportunidade de fazer isso mais tarde. Mas você é filho, Coloque isso na sua mente, porque a nossa mente, ela tenta nos tirar desse foco, nos dizer que não somos ninguém. Você não é ninguém, você é filho de Deus. Talvez você não tenha o seu paizinho físico, seu pai terrestre, ou ele não foi um bom pai para você. Ele não soube representar o que Deus representaria na sua vida. Quem sabe ele te judiou? Quem sabe ele te agrediu? Quem sabe ele não te deu a segurança que você mais necessitava? Mas nós temos um Pai que pode curar tudo isso. Ele nos tornou parte dele. Lá em 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, a cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Nós somos corpo do Senhor. Nós não somos qualquer coisa, Simone. Tem noção disso? Se a gente soubesse disso, o quão metida a gente ia ser, né? Tô me achando? Eu sou corpo dele. Se permita se achar nessa tarde. Você é filha, você é amada, você é corpo de Cristo. Ele nos fez, agora a gente vai se achar. Ele nos fez realeza. Sim, quando chamam você de princesa, diz: sim, eu sou realeza. Porque lá em 1 Pedro 2,9 ele diz: mas vós sois, prestem atenção, vós sois geração eleita, o sacerdócio real, você é realeza, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a luz. Não aceite as trevas, não se conforme em estar no fundo do poço, na escuridão. Deus te chamou para a luz. E te fez realeza, te fez filho, te fez parte do corpo e te criou, te formou com as suas próprias mãos. Ele nos escolheu, em Jeremias 1,5 diz: antes, essa palavra como mexe comigo, antes que te formasse no ventre te conheci. Antes mesmo que tu estivesse lá, no ventre, ele já te conhecia. E antes que saístes da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Se você acha: não, ninguém nunca colocou a mão na minha cabeça e profetizou, tu vai ser isso, tu vai ser... Não precisa, não precisa. A palavra diz isso, é isso que o Senhor diz sobre nós. Ele já te conhece e ele já te deu as nações como profeta. Você já é escolhido, você já é amado, você já é filho. Você foi sonhado, porque ele te conheceu antes mesmo que tu estivesse no ventre, porque ele já sonhou contigo. Você, agora presta atenção, você não é um erro. Você não é inútil. Você não é rejeitado por Deus. Isso são coisas que o inimigo quer lançar na tua mente. Mas hoje nós decretamos na tua vida a verdade que vai te libertar, que te diz que você não é nada disso. Repreenda esse pensamento quando vier. Porque aqui a palavra nos diz, por isso que é tão importante nós conhecermos a verdade. Porque aqui nós sabemos o que a palavra diz sobre nós. E o inimigo, ele é tão sujo. A palavra também nos conta naquele momento que ele foi ao deserto e tentou o próprio Jesus, porque ele não nos tentaria. E qual foi o artifício que Jesus usou? Qual foi a arma com ousadia? A palavra, tudo aquilo que a palavra diz, ele usou contra o inimigo. Então eu quero te convidar a usar isso também. E eu estou te trazendo verdades para que tu use como ferramenta. Hoje eu estou te trazendo ferramentas. E eu quero te dizer aqui, o Senhor está me tocando para falar, que você não é um erro. Talvez você pense: minha mãe nem me queria, minha mãe não me planejou, minha mãe me deu para adoção, minha mãe me rejeitou. Ou ela permaneceu comigo, me atirou de casa em casa, me botou na minha avó, me botou na minha tia, me botou sei lá onde, em lugares onde você foi maltratado, onde você foi humilhado.
mas é porque na verdade a tua mãe não entendia o plano que o teu Deus tinha para ti. Você não é um erro. O meu Deus não erra. E Ele sonhou com você. E Ele tem um plano para você. Você é obra maravilhosa. Em Salmo 134:14 ele fala: eu te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Tudo que o nosso Deus faz é perfeito. E Ele nos criou. Se Ele nos fez, se Ele sonhou com nós, se Ele nos gerou. E se tudo que Ele faz é perfeito, o que nós somos, Simone? Então te olha hoje no espelho. Te olha com amor. Aquele defeito, aquilo que tu diz que de repente, ai não, que vergonha, não. O teu Deus te fez de forma perfeita. Você é perfeito. Claro, temos as nossas imperfeições, mas a gente tem nos abrigado naquele único perfeito que tem nos aperfeiçoado a cada dia. Mas não deixe o inimigo te dizer o contrário. Deus quer o melhor para você. Em Jeremias 29:11 ele diz: porque sou Ele, não é você, nem a sua mãe, nem o seu marido, nem a sua esposa, é Ele. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar a você esperança e um futuro. Se de repente hoje você está olhando para circunstâncias externas e está pensando, eu não tenho futuro. Não existe esperança para mim, não existe esperança para minha casa, não existe esperança para o meu filho, não existe esperança, não existe um futuro, não consigo ver. Eu te digo, você não vê, porque na verdade o teu Criador é que sabe sobre ti, foi Ele que te criou. Ele sabe o teu propósito e Ele diz aqui que Ele tem planos para te fazer prosperar e não para te causar dano, planos de te dar a você esperança em um futuro. E daí tu vai me dizer assim, não, Kelly, mas para mim já não tem mais. Eu já errei demais. Eu já pequei demais. Ou como que nem tu mesmo disse assim, que tu pensava, né? Que Ele não te queria mais, que não, do jeito que tu tava, né? Amados, eu também. Creio que todos nós, né? Somos pecadores, continuamos, mas a verdade que nos liberta diz que nós somos perdoados. Em 1 João 1,9 ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda, não é só algumas, é toda a injustiça. Ele nos purifica, Ele não está dizendo, eu vou perdoar só esse e aquele lá foi demais, não dá. Não. Ele está dizendo que perdoa todos os nossos pecados. Lance sobre Ele, te desliga disso, tira esse peso, coloca sobre Ele. Ele diz que te perdoa. Qual é o teu medo? Não precisa temer. Ele não está te lançando condenação, Ele está te lançando perdão. E Ele não disse que faria isso só uma ou duas, a terceira já não dá, não. Todas as vezes. Ele nos justifica, Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele nos faz livre de condenação, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele faz, e essa é a melhor parte, tudo novo. 2 Coríntios 5:17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é cidadão do céu. Filipenses 3:20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Talvez você me diga assim, Kelly, eu não me encaixo nesse mundo, eu quero morrer porque não dá para mim. Não estou achando jeito aqui, não me encaixo em lugar nenhum. Realmente, nós não nos encaixamos, porque nós somos cidadãos do céu. Mas que permanecemos nesse mundo, até que a gente consiga povoar ao máximo.
porque não podemos ser egoístas de querer o céu só para nós. O céu é grande e Ele prometeu que voltaria. E nós precisamos esperar isso nele. Mas não é lá no fundo do poço, viu? Ele vai te tirar hoje e vai te usar para propagar o reino. Assim como Ele tem feito com essas duas improváveis aqui. Você é mensageiro de Deus. Lá em Atos 1:8 ele diz isso. Você é um discipulador de Deus. Mateus 28:19 diz isso. Né? Ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Então você já tem até emprego aí, ó. Você que não sabia nem o que fazer, você até já tem. Você é o sal da terra e a luz do mundo. O que o Senhor diz com isso? Que você foi chamado para fazer a diferença. Você não é qualquer coisa, você não é pouca coisa, você não, ninguém me nota. Não, o Senhor te nota e Ele te chamou para fazer a diferença. Então levanta daí da onde tu tá. Para de te olhar como um coitadinho. Te olha no espelho e diz: eu sou realeza, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa porque foi o meu Deus que faz e Ele faz maravilhas. E eu sou a diferença desse mundo. Te coloca como aquilo que o Senhor tem dito na sua palavra que você é. Você é incrivelmente amado. Lá em Romanos 5:8 ele afirma isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se você ainda tem alguma dúvida de que você é amado, eu quero que você olhe para a cruz. Ele tinha apenas um filho. Você daria o seu filho, se você é mãe, se você é pai, você vai compreender ainda mais. Se você é irmão, tem um irmão, uma irmã que você gosta, uma prima que gosta muito, pense nisso. Você daria essa única pessoa que você tem aí, o seu filho, um dos seus filhos, enfim, por amor ao seu João ali da esquina que você nem conhece e que talvez ele nem reconheça esse sacrifício? Tu daria a Duda? Eu não daria a minha Yane. Mas não daria mesmo. Talvez eu até fosse ali dar uma ajuda, levar o seu João ao médico, sei lá. Mas não daria a ela, nem me daria pela vida dele. E o nosso Deus fez isso por nós. Ele deu seu único filho, que foi lá sem pecado algum. E levou sobre ele todos os nossos pecados, nos dando a oportunidade de sermos salvos. E muitas vezes nós olhamos para nós. E aí que vem a raiva, vem a frustração, porque eu não sou aquilo que eu quero ser. Mas você precisa entender que o que nós queremos, e aqui é a chave que virou a minha vida, da onde eu consegui sair dessa depressão, o momento que eu entendi, que eu compreendi que eu tinha um pai, que ele me amava, que eu não estava sozinha, e que o amor e que a satisfação que eu buscava em tudo eu encontrava nele. Porque nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. E quando nós estamos longe desse propósito, eu sempre brinco assim, ó, com a Yane para explicar, com as minhas crianças também. O passarinho, ele foi criado para voar. O peixinho, ele foi criado para nadar. E nós fomos criados para sermos amados, amados por Deus. E Ele não quis nos aprisionar. Ele poderia, né? Acho que seria bem mais fácil até para nós. Era menos sofrimento. Ele poderia ordenar: fica aqui, daqui tu não sai, pertinho de mim, eu quero cuidar de ti. Mas Ele não, Ele nos deu a oportunidade de escolhermos estar com Ele. Porque quando tu não escolhe estar com alguém, na verdade tu está aprisionando alguém. E não é essa a vontade dEle para nós. Ele é um amor. Então eu quero que você entenda, na verdade, essa tarde. Busque um relacionamento com esse Pai. Te aproxima dEle. Ele pode preencher cada lacuna do seu coração. Ele tem verdades aqui para ti que o inimigo coloca totalmente ao contrário, porque o que ele quer é nos afastar do Pai. Porque estamos aqui? Porque um dia o Senhor nos tirou, nos resgatou. Eu, que era vista como uma suicida, que não tinha mais jeito, louca, gente, né? Mas louca por estar sempre em clínicas psiquiátricas, que não tinha mais jeito, dopada de remédio, não se tinha mais solução. E o Senhor disse que não, que eu sou filha, que eu sou obra perfeita dEle e que há um propósito e que Ele me chamou para fazer a diferença. E não foi só a mim que Ele chamou a você.
Ele chamou a Simone e hoje eu quero tirar essa mentira que o inimigo tenta colocar no teu coração. Eu quero que você rejeite esses pensamentos de que não tenho solução, não tenho porquê de estar aqui, eu não sou amada, eu estou no fundo do poço, eu fui agredida, eu fui maltratada. Eu quero que você conheça o colo de um pai que vai tratar todas essas feridas e que daqui a pouco você vai estar aqui também, testemunhando desse amor, falando para vidas e fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, que muitas vezes a gente só olha para a nossa fraqueza, né? E esquece de olhar para aquele que é maior do que tudo, que foi o que aconteceu com nós, né, Kelly? A gente só olhava para a nossa fraqueza, até então, quando o Senhor veio e tirou escamas nos nossos olhos, né? Ele nos libertou, Ele nos fez ver a verdade, e a verdade era que nós éramos filhas amadas do Pai. E hoje eu quero dividir essa palavra com vocês, amados, que diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Eu glorifico a Deus pelas minhas fraquezas, porque eu vejo quão dependente eu sou dele. E que sem ele eu não consigo nada. Sem ele eu não consigo dar um passo sequer. Eu quero te dizer que talvez você diga assim, mas eu não fui apresentada à religião e nem mesmo a Jesus. Então, nessa tarde, nós queremos te convidar para que você aceite o Senhor Jesus como teu Salvador. Nós vamos fazer uma oração aqui e eu quero que você repita aí na sua casa, tendo a certeza de que Ele está aí contigo, de que o Espírito Santo de Deus está aí no teu lar, te ouvindo. Ele já sabia dessa tarde, Ele já tinha decretado, como a Simone disse, não é nós, é Ele. Ele, por amor a você, Ele preparou essa tarde. Então, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, faça essa oração comigo. Feche os seus olhos aí no seu lar, da forma que você estiver. E repita comigo. Senhor Jesus, eu te peço que tu venhas ao meu coração nessa tarde. Eu te peço perdão dos meus pecados. Eu te reconheço e eu te aceito como meu Salvador. Eu te agradeço pela tua morte naquela cruz por mim. Vem agora ao meu coração, aqui onde eu estou, no fundo do poço onde eu estou. Entra no meu coração e assim como a tua palavra diz, faz nova todas as coisas, e que eu esteja à disposição do teu amor, da tua graça e do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu quero ainda fazer mais uma oração. Talvez você também possa dizer assim, mas eu não tenho essa fé, né? Mas o Senhor te dá. Peça a Ele. Abre a tua boca e peça a Ele. Ele vai te dar experiências. O Espírito Santo vai vir e transbordar no teu coração. Eu também não tinha essa fé. Eu não tinha. Tinha coisas que eu dizia assim, quando que eu imaginei dentro de uma clínica psiquiátrica que eu estaria aqui hoje? A minha fé não alcançou isso, nem a da minha própria mãe, coitadinha. Porque hoje eu sou liberta, eu não tomo mais nada. Louquinha eu continuo, mas só por Jesus agora. Glória a Deus. Então eu quero te convidar também, você que assim como eu, foi apresentada a uma religião e não a Jesus. Você que não teve um encontro verdadeiro, que talvez caminhou ao lado dele sem conhecer quem ele era e se afastou. Eu quero te convidar a fazer essa oração comigo agora, nessa tarde, e voltar para os braços do Pai. E conhecer verdadeiramente quem é o teu Pai. Nessa tarde eu te convido a fazer essa oração comigo. Senhor Jesus,
Eu que andei contigo e me afastei. Eu que estive ao teu lado e não te conheci. Eu te peço, Pai, perdoa os meus pecados e me dá uma nova oportunidade de estar aos teus pés. Espírito Santo, que dessa vez eu conheça a totalidade do meu Pai. Espírito Santo, vem em meu coração. Tu tens liberdade para tirar toda angústia, toda dor, toda opressão e todo sofrimento. Esse vazio que eu sinto aqui tem exatamente o teu tamanho, Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluias. Glória a Deus pela presença do Pai, pelo seu amor que nos constrange, que nos leva para mais perto dele. Quando a gente conhece esse Deus de perto e não de longe, porque ele é um Deus de perto e não um Deus de longe. Quando a gente conhece esse Deus de pertinho, a gente nunca mais quer sair da presença dele, porque a gente sabe, a gente conhece quem ele é verdadeiramente. Quando a gente tem intimidade com o Pai, o que a gente quer é fazer a vontade dele, é estar na presença dele, é caminhar de mão dada com o Pai. Oh, Senhor Jesus. Espírito Santo, somente tu sabes de todas as coisas. Obrigado, Senhor meu Deus, pela tua fidelidade, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esta tarde, por este momento, Senhor, em tua presença, onde a tua vontade se manifestou, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, eu glorifico o teu nome, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigado, Deus, por cada vida, Senhor, que nessa tarde, Senhor, esteve conosco, Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, Pai, entrar em cada lar, em cada coração, Jesus. Oh, Pai, que o Senhor venha transformar vidas, famílias, Pai, casamentos, Pai. Oh, Pai, que o Senhor venha fazer um milagre, Senhor, nesta família, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que esta mulher, que este homem que esteja assistindo agora esta live, neste momento, que está passando, Senhor, por um momento difícil, Senhor, seja em qualquer área da vida dela, Pai, que o Senhor venha nessa tarde com o renovo, Pai, com a cura, com a restauração, Pai. Espírito Santo, que essa pessoa venha sentir o teu amor verdadeiramente, que ela venha te conhecer de perto. Oh, Senhor, que ela venha ter, Senhor, um momento de intimidade contigo. Que ela venha te buscar, Senhor, de todo o seu coração, porque é assim que diz a tua palavra, que quando te buscamos de todo o nosso coração, aí então te encontramos, ó Deus. Aleluia. E queremos te encontrar nessa tarde, ó Pai. Queremos, Deus, ter um momento contigo, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Em nome de Jesus, Pai. Que a nossa vontade, Senhor, seja fazer a tua vontade. Que o nosso eu não exista mais. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Oh, aleluia. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. E que forte sou quando há fraqueza em mim. Creio sim no que diz sobre mim.
você possa crer, que você possa permanecer, que você continue a ouvir essa mensagem quantas vezes forem necessárias, mas que você não deixe mais o inimigo da tua alma te dizer o contrário, porque nessa tarde, em nome de Jesus, nós cremos e nós profetizamos o fim do teu cativeiro. Nós profetizamos que o Senhor Jesus entrou no teu lar nessa tarde e que o Senhor Jesus abriu as cadeias e Ele te diz: vem, filho, vem, vem, hoje chegou ao fim, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, obrigado, meus amados, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Pai, pela tua presença, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nada foge do controle das tuas mãos. E os teus planos, ó Pai, não são frustrados. Eu glorifico a Deus, irmãos e irmãs, por cada vida que aqui esteve conosco. Glorifico também aquelas vidas que vão ver essa live depois. Eu agradeço, Senhor, por cada um que orou por nós. Obrigado de todo o meu coração. Juntos somos mais fortes. Quando a gente anda sozinho, a gente vai mais rápido, né? Mas quando andamos juntos, vamos mais longe. E é lá que o Senhor quer que nós chegamos, num lugar mais alto, mais longe, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, do nosso testemunho. E tudo aquilo que tu tem passado, meu amor, tenha em teu coração a certeza que o Senhor vai te curar e vai te usar como testemunha viva do que Ele é capaz de fazer, porque Ele é um Pai que nos ama. Amém. Jesus te ama. Muito obrigada. Amém.